A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe sempre, em todos os momentos. E aqui, juntinho com a natureza, falando mais um pouquinho sobre a presença de Deus no meio de nós. Isaías, capítulo 50 e o versículo 11 diz assim: E vós mesmo que criastes as faíscas de fogo, não saiam delas, porque se saíres, só vai sobrar perturbação. E o profeta Isaías, que vem trazendo a representação de o Senhor é salvação, Deus é salvação, trazendo no significado do seu nome, salvação em todos os momentos, salvação em todas as horas, salvação quando estamos tristes, quando estamos cabisbaixo, quando estamos muitas vezes desencorajados para seguir mais adiante. E aí vem uma palavra, uma joia rara do Velho Testamento, mas tão atual quanto os dias de hoje, quanto estamos nos nossos dias. E o Senhor vem dizendo que a salvação na nossa vida, trazendo assim essa joia desse capítulo 50 e nos trazendo a lembrança, as perguntas, as questões humanas que não deixam de sair da nossa mente, que não deixam de sair muitas vezes do nosso coração. E ele começa com a sessão de pergunta, e a primeira pergunta que Deus faz é: por acaso eu dei a carta de divórcio à tua mãe? E Deus está perguntando no 50 e o versículo 1 se Deus tem te abandonado em algum momento, nesses momentos de tristeza, nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de enfado, de desesperança. Deus pergunta: por acaso eu te dei carta de divórcio? E naquele tempo, quando se havia um divórcio, a mulher tinha que procurar, juntamente com seu marido, aqueles momentos onde as leis gritavam de forma latente. E elas procuravam então as leis, elas tentavam se justificar, elas falavam então com os homens da lei que davam a carta de divórcio, davam o papel de divórcio para aquela mulher, porque se ela quisesse contrair casamento com outra pessoa, ela teria ali a sua carta então de divórcio assinada. E então Deus está perguntando: quantas vezes eu liberei você da obra? Quantas vezes? Quantas vezes eu disse para você ir embora da minha casa? Quantas vezes eu dei ordem para você se retirar da minha presença? Por acaso eu te repudiei? Em momento algum. O Senhor nos abandona. E Deus aqui está falando literalmente com a cidade de Jerusalém. Jerusalém é cidade de adoração. Jerusalém é a cidade onde, no Monte Santo do Senhor, no centro da cidade, Deus habita. Lugar de adoração. Lugar onde Deus se revela. Lugar onde Deus fala. E aí Deus está te perguntando: por acaso eu te mandei tu te apartares da minha presença? Deixar de ouvir a minha voz? Parar de ouvir a minha voz no templo? Na congregação? Por acaso eu te repudiei e te mandei embora do centro da minha adoração? E a gente sabe que o nosso Deus, ele nunca vai desistir de nós, porque o homem, ele pode cair 7 vezes, Deus o levantará, Deus o perdoará, não somente 7, mas 70 vezes 7 em apenas um único dia. É por isso que o nosso Deus faz toda a diferença. E ele está dizendo: por acaso eu não tenho visto a afronta que tem sido lançada entre vós? Eu não tenho visto como vocês andam cabisbaixo e entristecidos? Por acaso a minha mão está recolhida para que eu não possa vos abençoar? Para que eu não possa vos salvar das guerras que estão lá fora? Dos movimentos ideológicos que estão lá fora? Por acaso eu estou fraco, eu sou um Deus fraco que não posso sustentar vocês com a destra da minha justiça? Por acaso eu tenho me esquecido de vós? Tenho abandonado vocês, mas com a minha mão forte e o meu braço estendido, eu recolho vocês de onde vocês estiverem, porque quem morreu na cruz por vós foi o meu filho. Foi ele que subiu ao alto do Gólgota, após ter passado a via dolorosa, foi crucificado, escarnecido, esquecido, abandonado. Quantos desistiram de Jesus naquela hora? E Isaías está dizendo: ele nunca nos abandonou. Pelo contrário, ele enviou o seu filho amado, o seu filho unigênito, para morrer em morte de cruz. Isaías estava 700 anos antes vislumbrando, visualizando o que estava por vir. O mestre redentor, o mestre salvador, aquele que nos resgataria do pecado e da morte cruel.
Jesus pagou um preço muito grande para que você não saísse do centro da adoração, para que você não saísse do centro da sua vontade, para que você não desistisse dos planos de Deus para você, para que a aliança não possa ser quebrada nunca, em momento algum. Isaías está visualizando 700 anos, a redenção do Calvário. E ele vai dizer: este é o meu servo amado, que será moído, triturado por causa de vós. Este é o meu servo amado, que será escarnecido por causa de vós, mas não desistirá, porque este é o meu servo amado. E assim, o Senhor Jesus consome em cruz do Calvário o preço resgatador da salvação. E ele vai dizer: quando este vir, ele vos batizará com fogo. E aquele que acendeu a faísca da adoração nos corações, que não voltem atrás, que não desistam, que prossigam em frente, que andem no sol escaldante, mas que não mudem o rumo da adoração. Porque se estes falharem naquilo que eu vos propus, no avivamento que eu preparei na terra para vós, as pedras irão clamar. Mas se vocês se calarem, até as pedras clamarão. Não se calarão, porque o avivamento na terra, quando ele chegar, será de forma ilimitada. Derramarei o meu poder sobre aqueles que buscam avivamento para as vossas vidas. E Deus está dizendo: não desista do avivamento, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá em todo tempo, em toda hora, em todo momento. E para aquele que me busca, e para aquele que crê em mim, e para aquele que está ligado no avivamento do céu, para este o fogo não vai se apagar. Arderá continuamente sobre o altar. E se desistir? E se desistir? Porque Deus, ele anda entre as labaredas de fogo. Entre as labaredas de fogo que consomem. Entre as labaredas de fogo, o Senhor Jesus, ele está entronizado. Venceu o Gólgota, venceu a cruz, venceu a morte, para nos redimir, para nos abençoar, para nos colocar em um patamar de glória, de avivamento, de poder, para nos colocar em um patamar aonde os portais eternos da glória de Deus nunca se fecharão. Jerusalém estará sempre aberta e os seus portais nunca se fecharão. Venceu o Cordeiro e ressurgiu como um leão. Entregou-se como um cordeiro mudo, mas surgiu como um leão. E você que acendeu o fogo do avivamento sobre a sua vida, se deixar de andar entre as labaredas, entre o fogo eterno, só restará perturbação. Porque quem um dia conheceu o mistério do cordeiro que padeceu, mas do leão que ressurgiu, esse aí não fica em paz com a alma. Porque os mistérios do céu são maravilhosos, são bons, são extraordinários. E Deus, ele é incomparável. É por isso que há um manto de avivamento sobre a terra. Há um manto de poder sobre a terra e sobre todos aqueles que estão em Cristo, na rocha eterna, que não se abala, mas que permanece para todo sempre. Anda no meio das labaredas, anda no meio do fogo. Não desiste do teu chamado, porque Deus nunca te dispensou nem te repudiou. Pelo contrário, te abraça, te chama e te proclama em todo o tempo. O fogo continuará aceso sobre o altar. Não vai se apagar, porque ele jamais desistirá, nem de mim e nem de você. Permanece nessa chamada, andando no meio do fogo, prosseguindo sempre em frente, porque o alvo é o céu. Eis o meu servo, moído, sofrido, mas que venceu,
para que este avivamento sobre a terra continue em todo o tempo. Fica firme, fica de pé, porque das línguas venenosas que querem apagar o fogo do teu altar, Deus, Ele já está triunfando sobre a terra e dará um basta. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.